Você já ouviu falar de Naum, o profeta que anunciou a destruição total de uma das cidades mais poderosas e temidas da antiguidade? A profecia dele foi tão devastadora que a cidade de Nínive, uma vez o coração do Império Assírio, desapareceu do mapa como se nunca tivesse existido. Neste vídeo, você vai descobrir os detalhes de uma profecia sombria, repleta de justiça divina, lições surpreendentes e o motivo por que Naum foi chamado de o profeta da destruição. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você enxerga o poder da palavra profética e os desígnios de Deus. Nínive era a joia do Império Assírio, uma cidade imensa, cercada por muralhas gigantescas e protegida por rios e fortalezas. Para muitos, ela era sinônimo de poder e invencibilidade, mas para aqueles que viviam sob o domínio dos assírios, Nínive era o símbolo máximo de violência, crueldade e opressão. As esculturas da época, descobertas séculos depois, retratam cenas de guerras brutais, prisioneiros sendo torturados e reis que se gabavam de suas conquistas sanguinárias. Mas no meio de toda essa glória mundana, havia algo que os moradores de Nínive não viam chegando: o julgamento iminente. A Bíblia nos mostra que o pecado daquela cidade não era pequeno. Já no livro de Jonas, vemos Deus ordenando ao profeta que pregasse o arrependimento aos ninivitas. Naquela época, a cidade ainda teve a chance de se redimir, e por um curto período, o povo ouviu e se humilhou. Mas essa mudança não durou. Décadas depois, o coração dos ninivitas voltou a endurecer. Eles retornaram à violência, ao paganismo e à idolatria. Foi então que Deus levantou Naum, um profeta, para uma mensagem diferente. Uma mensagem que não oferecia arrependimento desta vez, mas anunciava a destruição certa e irrevogável. Naum surgiu em um tempo em que o povo de Israel, especialmente o reino de Judá, sofria com as invasões assírias. As promessas de Deus pareciam distantes e a crueldade dos inimigos parecia não ter fim. Foi nesse contexto de dor e opressão que Naum trouxe sua profecia, e ela era clara como o cristal. Nínive cairia, e nada poderia salvá-la. A mensagem de Naum era assustadoramente direta. No capítulo 1 de seu livro, ele começa exaltando o caráter justo de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor não deixará impune o culpado. Naum 1:3. Naum queria deixar claro que Deus pode ser paciente, mas ele não esquece. Quando chega a hora do julgamento, ele age com justiça absoluta. A mensagem de Naum não era apenas sobre a destruição física de Nínive. Ela também simbolizava o fim do domínio do mal e da injustiça que os assírios representavam. Seu livro é um verdadeiro poema profético, carregado de imagens poderosas e visões apocalípticas. Naum descreve Nínive como uma leoa feroz que devorava nações, mas que agora estava prestes a ser caçada e abatida. Ele declara: "Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os teus carros de guerra, e a espada devorará os teus leões. Eliminarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros." Naum 2:13. Nessa passagem, vemos o tom definitivo do julgamento divino. Não há mais chances, não há mais misericórdia. Deus está pessoalmente contra Nínive, e isso significa o fim. Os assírios, que se julgavam invencíveis, não teriam para onde correr. Naum também profetiza que as defesas naturais da cidade, como o rio Tigre, se voltariam contra ela. As comportas do rio se abrem e o palácio desmorona. Naum 2:6. Esse detalhe, por incrível que pareça, foi confirmado séculos depois por arqueólogos. Eles descobriram que a destruição de Nínive foi agravada por uma enchente que enfraqueceu suas muralhas e permitiu que os inimigos invadissem a cidade com facilidade. Coincidência? Ou a mão de Deus em ação?
As palavras de Naum também ecoam com um aviso claro para o mundo de hoje. O poder humano, por mais grandioso que pareça, é insignificante diante do julgamento divino. Nínive era uma superpotência, mas caiu em questão de dias. Esse é um lembrete de que a justiça de Deus pode parecer tardia aos nossos olhos, mas quando chega, é implacável e definitiva. Se essa história está te surpreendendo e você está curioso para saber o que aconteceu com Nínive e como o julgamento de Deus se concretizou, deixe o seu like, comente o que está achando e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mensagens profundas e reveladoras. O cerco a Nínive começou com uma força imensurável. De acordo com a profecia de Naum, a cidade seria tomada de surpresa, de forma violenta e avassaladora. Naum 3:12 descreve que todos os teus homens serão como figos verdes que caem de madura. Em outras palavras, a cidade que parecia imbatível seria derrubada rapidamente, como frutas caindo de árvores maduras. A destruição de Nínive não foi apenas uma invasão de exércitos inimigos, foi uma obra de destruição orquestrada por Deus. A força que derrubou Nínive foi tanto sobrenatural quanto histórica. Quando os babilônios, medos e outros povos se uniram para conquistar a cidade, não foi apenas um feito militar, mas o cumprimento da justiça divina. A cidade de Nínive, que já foi famosa por sua imensa fortaleza e paredes que pareciam impenetráveis, viu seu fim chegar de forma repentina. Em 612 a.C., Nínive foi destruída. Os assírios não estavam preparados para a força das forças unidas que atacaram a cidade. Como Naum previu, os rios que normalmente protegiam a cidade ajudaram na sua queda. O rio Tigre, que outrora formava uma barreira natural, transbordou e destruiu parte das muralhas. O Império Assírio, que tinha dominado grande parte do mundo antigo, se desfez em poucos meses. O profeta havia falado a verdade. Deus executou seu julgamento de forma certeira e implacável. Além da destruição física, a queda de Nínive também teve um impacto psicológico profundo no mundo da época. A cidade não só era uma potência militar, mas também era um centro de cultura e religião. Sua queda representava a falência do orgulho humano e da autossuficiência. Era como se o mundo tivesse sido lembrado de que sem justiça, sem compaixão e sem respeito por Deus, até os maiores impérios caem. Não há segurança para os arrogantes, nem para os que praticam a injustiça. Esse acontecimento nos ensina até hoje uma lição poderosa. Não importa quão grande seja nossa fortaleza ou quão fortes sejam nossas defesas. Quando Deus decide agir, nenhuma parede ou exército pode impedir a sua vontade. Isso se aplica tanto às sociedades como aos indivíduos. Aqueles que se desviam do caminho da justiça e da humildade invariavelmente enfrentam as consequências de suas ações. E o mais temeroso é que muitas vezes as consequências podem ser irreversíveis. Até agora, a destruição de Nínive está tomando forma diante dos seus olhos, e você talvez esteja se perguntando como essa história se aplica à nossa vida hoje. Não saia desse vídeo antes de se inscrever no canal, curtir e comentar sobre o que mais te impressionou nesta profecia. Sua participação é muito importante para nos ajudar a continuar trazendo temas tão profundos quanto esse. A destruição de Nínive não é apenas uma história antiga, mas uma lição atemporal que ressoa até hoje. Quando a cidade foi destruída, não foi apenas um ato de vingança ou uma simples retribuição do mal. O juízo sobre Nínive foi um reflexo da justiça de Deus diante da arrogância, da violência e da corrupção. Nínive, que havia sido uma grande potência militar e cultural, caiu em ruínas, e a razão foi a recusa em se arrepender.
Mesmo quando Jonas, o profeta, trouxe a mensagem de arrependimento, os ninivitas se arrependeram temporariamente, mas logo caíram de volta nos mesmos pecados que haviam cometido antes. Essa queda é um lembrete claro de que o arrependimento genuíno não pode ser superficial. Deus não se contenta apenas com gestos de piedade momentâneos, mas exige uma transformação verdadeira e duradoura. A lição de Nínive está em todos os cantos das Escrituras, pois ela nos ensina sobre as consequências do pecado e da desobediência a Deus. A cidade foi destruída porque seus habitantes escolheram rejeitar a misericórdia divina, preferindo a arrogância do poder e o egoísmo da sua própria força. Hoje, em nossos próprios dias, podemos ver paralelos com a história de Nínive. Em um mundo marcado pela violência, pela corrupção e pelo egoísmo, é fácil cair na tentação de pensar que estamos acima das leis de Deus, que o juízo divino não nos alcançará. No entanto, a história de Nínive nos chama a refletir. Até que ponto nossas ações estão em conformidade com a vontade de Deus? Até que ponto estamos vivendo de acordo com a justiça e a misericórdia que Ele nos ensina? O que se passou com Nínive pode acontecer com qualquer cidade, qualquer nação, ou até mesmo com qualquer pessoa que se recuse a se arrepender de seus erros. A destruição de Nínive também é um convite a refletirmos sobre as nossas próprias vidas e os nossos próprios erros. Em vez de agir com arrogância ou de ignorar os sinais de que precisamos mudar, devemos humildemente buscar a face de Deus, reconhecer nossas falhas e buscar o perdão. Cada um de nós pode aprender com a queda de Nínive. Podemos ver na história a importância de nos mantermos vigilantes e em constante arrependimento diante de Deus, para que não sejamos tomados pela corrupção e pelo pecado. A perspectiva cristã sobre a queda de Nínive. Do ponto de vista cristão, a história de Nínive também se encaixa no grande quadro do plano de salvação de Deus. Através de Naum, o Senhor reafirmou sua soberania sobre todas as nações, mostrando que nada escapa ao seu controle. A história de Nínive também pode ser vista como uma metáfora para a luta entre o bem e o mal, a justiça de Deus contra a iniquidade humana. A queda de Nínive é uma história que nos lembra de que, por mais que os impérios e as potências do mundo se erijam, um dia todos enfrentarão o julgamento de Deus. E como cristãos, isso nos chama a viver com humildade, a buscar a justiça de Deus e a nos esforçar para espalhar o seu amor e perdão no mundo. A queda de Nínive é, portanto, uma lição profunda sobre a justiça divina, a misericórdia e o arrependimento. Mesmo em tempos de grande corrupção e decadência, Deus ainda oferece o caminho do arrependimento e da restauração. Nínive, com sua riqueza e poder, se esqueceu disso. Mas nós, como povo de Deus, devemos lembrar o tempo todo que o reino de Deus é eterno e imutável. E ao seguir esse caminho, podemos viver em paz e justiça, em um mundo que precisa desesperadamente dessa mensagem. A história de Naum e a queda de Nínive não são apenas um eco de um passado distante, mas um grito de alerta para o presente. A mensagem de Naum ainda ressoa, mesmo milhares de anos depois, nos convidando a refletir sobre as escolhas que fazemos e sobre o impacto que elas têm em nossas vidas e em nosso relacionamento com Deus. Como Naum proclamou, Deus não ignora a iniquidade, e seu juízo vem para aqueles que persistem em seus pecados sem arrependimento. Hoje, em um mundo onde vemos tantas nações e indivíduos em nível pessoal e coletivo que ainda se afastam de Deus, a história de Nínive é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma época de imoralidade, de violência e de injustiças que em muitos momentos parecem dominar o mundo. A mensagem que ressoa através de Nínive é que, independentemente do tamanho ou do poder de um império, todos serão responsáveis perante Deus.
Não importa o quanto possamos conquistar ou alcançar nesta vida, no fim, nossa alma e nossas escolhas diante de Deus são o que verdadeiramente importam. A relevância do arrependimento. O arrependimento de Nínive foi temporário, mas a lição que tiramos disso é clara. Deus não deseja que seus filhos se percam no caminho da destruição. Sua misericórdia é infinita, mas seu juízo também é real. Quando uma nação ou um indivíduo se arrepende, Deus está disposto a perdoar e restaurar. Isso é uma verdade vital para todos nós. Se Nínive tivesse permanecido firme em seu arrependimento, talvez sua história tivesse sido diferente. Mas, mesmo em sua queda, encontramos uma lição sobre a importância de um arrependimento verdadeiro e duradouro. A grande diferença entre o arrependimento superficial e o verdadeiro arrependimento está no coração. O arrependimento genuíno não se limita a palavras vazias, mas se reflete em ações concretas. Quando nos arrependemos de nossos pecados diante de Deus, não basta apenas confessar os erros, mas devemos estar dispostos a mudar. Isso se aplica tanto a indivíduos quanto a nações, e é um princípio que jamais perderá sua relevância. Deus é justo, mas também misericordioso. A queda de Nínive é um lembrete de que Deus é justo, e sua justiça não pode ser ignorada. No entanto, ele também é misericordioso e está sempre disposto a oferecer perdão àqueles que se arrependem sinceramente. Essa dualidade da justiça e misericórdia divina é um tema que percorre toda a Bíblia e nos ensina que, mesmo diante de nossos maiores erros, nunca estamos além da graça de Deus, desde que busquemos a sua face com um coração contrito. O exemplo de Nínive também nos ensina sobre o poder das palavras. A pregação de Naum e o aviso de Jonas eram palavras de juízo, mas também eram chamadas ao arrependimento e à mudança. Na nossa vida, devemos ser conscientes do poder de nossas palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Assim como as palavras de Naum impactaram Nínive, nossas palavras podem afetar a vida das pessoas ao nosso redor. Devemos escolher sabiamente aquilo que falamos, pois nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir. Por mais sombrio que seja o fim de Nínive, a história ainda nos oferece uma grande esperança. Em nossa caminhada com Deus, sempre haverá espaço para o arrependimento, a restauração e o perdão. A queda de Nínive não é um ponto final, mas uma lição para todos nós. Ela nos ensina que, por mais que o mal pareça prosperar, ele não terá a última palavra. A justiça de Deus prevalecerá e para aqueles que se arrependerem, há sempre a oportunidade de recomeçar. Nós, como cristãos, devemos viver em constante vigilância, lembrando-nos de que o reino de Deus está mais perto do que imaginamos e que cada escolha que fazemos tem um impacto eterno. Que possamos aprender com Nínive e com Naum a viver com justiça, arrependimento e a esperança da restauração que vem por meio da misericórdia divina.